Bom dia a todos. Deste modo se assinala a abertura desta iniciativa Direitos Humanos na Europa, que desafios para o futuro. Quero cumprimentar muito em especial o Sr. Professor Paz Ferreira, Presidente do IDF e do Instituto Europeu, que estão a co-organizar esta iniciativa. Quero também cumprimentar de modo especial o Sr. Dr. Vítor Nogueira, Presidente da Amnistia Internacional Portugal, outra instituição que contribui para a organização da iniciativa. Quero saudar de uma forma especial, já indo para além da mesa, a doutora Catarina Albuquerque, quem vai incumbir o encargo de uma conferência. Quero saudar também de uma forma muito especial um visitante muito especial, figura muito relevante, o Sr. Salil Shetty, Secretário-Geral da Amnistia Internacional. É, de facto, um gosto tê-lo entre nós, tê-lo em Portugal. Quero saudar também de uma forma muito especial a moderadora, a Sra. Doutora Joana Gomes Cardoso. Quero aproveitar para saudar o Sr. Embaixador da Áustria, atendendo ao facto de se ter aqui deslocado. Quero saudar todas as demais personalidades, todas as demais pessoas que aqui estão e fazer votos de que tirem proveito desta iniciativa, sendo que se trata de uma iniciativa que a Faculdade de Direito tem muito gosto em receber, e não é difícil pensar esta Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa como local para uma iniciativa tão importante sobre os direitos humanos na Europa. Afinal, é uma Faculdade de Direito europeia, mais precisamente a maior Faculdade de Direito portuguesa, que nasceu pouco depois da instauração da República. Agora, com mais de 100 anos, a faculdade que conjunturalmente me incumbe dirigir mantém-se fiel à liberdade de ensinar e aprender, de dizer e escrever, de refletir e agir. Agora, embora com mais de 100 anos, esta faculdade não se arrisca a morrer de velhice, nem de acidente, doença ou indiferença. Nesta manhã, confesso que cedi à tentação de me apoiar nas palavras de uma das maiores poetisas de língua portuguesa, brasileira, filha de açorianos. Afinal, eu próprio estou a exercer legitimamente uma liberdade institucional de representação de uma faculdade que, apesar de estar sediada na Europa, vive em e por muitas terras e continentes. Acredito que não serei mal entendido se voltar a ceder à tentação de tomar as palavras de Cecília Meirelles para terminar este primeiro momento de uma abertura, afirmando que este evento é mais um sinal de que se luta contra passo a citar, indiferença deste mundo, onde o que se sente e se pensa não tem eco na ausência imensa. Obrigado. Dava agora a palavra ao Sr. Paz Ferreira. Muito obrigado. Sou diretor, Sr. Presidente da Amnistia Internacional Portugal, His Excellency the Ambassador of Austria, Mr. General Secretary of... Oh, I'm sorry, sir. I thought you had gone away a little early. Sorry. Sou a doutora Joana Gomes Cardoso, todos os participantes, muitos dos quais são, digamos, caras que me habituei a ver aqui e noutras jornadas cívicas, pessoas sempre empenhadas na discussão das grandes questões dos nossos dias. Em primeiro lugar, permitam-me uma palavra de agradecimento ao Sr. Diretor pelo apoio que sempre dá às iniciativas do Instituto e pela honra que nos dá de estar aqui connosco hoje nesta sessão de abertura. Depois, queria agradecer muito vivamente à Amnistia ter-nos escolhido para parceiro, cumprimentar o Dr. Vítor Nogueira, que para mim é a cara da Amnistia em Portugal. Eu até julguei que ele era presidente há 20 anos, mas agora descobri que foram os mandatos interrompidos, mas, enfim, teve uma ação sempre muito relevante.
I would like to address a special word to the General Secretary, Salil Shetty, which is someone I admire very much, not only for the functions he's having today, but for all his past and prior work, his engagement in the field of human rights, his work with the United Nations. It's someone that really makes us proud to have here in this law school today. Thank you so much for coming. Esta sessão de hoje é uma sessão especialmente motivadora, enfim, a vários títulos. Permitam-me ainda antes que agradeça também à doutora Joana Gomes Cardoso, que suponho que contribuiu bastante para esta sessão ser nesta faculdade, apesar de não ser uma antiga aluna da faculdade, mas consideramos-la por várias razões uma das nossas colegas, até porque não posso esquecer que os pais dela foram pessoas que marcaram e continuam a marcar, mas que marcaram de uma forma decisiva a minha geração, pela sua coragem na luta contra a ditadura, pela forma heroica e sempre presente que ambos tiveram. E, portanto, para mim é um prazer conhecer uma filha deles e saber que também ela se continua a interessar pelas lutas dos nossos dias, que não são necessariamente as que eram as deles, mas que têm algumas semelhanças. Com a dificuldade que, como diz a Hélia Correia, num texto muito bonito que circula na internet, antigamente era muito fácil combater o mal. O mal tinha uma cara, era a PIDE, a repressão era fácil. Hoje em dia o mal é uma coisa muito difusa, muito mais difícil de motivar as pessoas. Realmente, enquanto a PIDE e os restantes aparelhos repressivos matavam, torturavam, e isto provocava uma revolta ativa, a destruição da alma das pessoas, que é aquilo que está em curso, é muito mais difícil de combater, é muito mais difícil de organizar forças contra quem ainda por cima se considera e está legitimado à luz das regras da democracia representativa. Depois temos em aberto aquela permanente questão de saber se é legítimo aos partidos que ganham eleições afastarem-se totalmente do seu programa, mas isto afastar-nos-ia definitivamente do nosso programa de hoje, portanto vou deixar esta questão de lado. Acho muito importante que a Amnistia Internacional tenha decidido enfrentar uma questão que são os direitos humanos na Europa, e por várias razões, enfim, perdoe-se-me alguma ponta de eurocentrismo, mas durante muito tempo a Europa pôde apresentar-se como aquilo que um intelectual francês, o Alain Menck, descreve como un petit coin du paradis, um pequeno pedaço de paraíso, dizendo que pela nossa herança cultural, pela nossa tolerância, pela nossa defesa dos direitos do homem, pela nossa cultura, nós somos, apesar de tudo, uma exceção no mundo. Ora bem, muito lamentavelmente, esta exceção degrada-se e degrada-se a olhos vistos. E degrada-se, se quisermos, sobre vários pontos de vista. Um é a total indiferença para com os direitos cívicos e a forma, digamos, inacreditável como são tratadas algumas minorias em muitos países, e isso perante uma grande indiferença, uma grande passividade da Comissão Europeia e dos dirigentes europeus em geral. Muito recentemente, o Sr. Secretário-Geral fez, aliás, uma viagem a Bruxelas para chamar a atenção, e muito bem, ao Presidente da Comissão sobre a necessidade de pôr cobro à perseguição que estão a ser alvo de determinadas minorias, designadamente os romenos, enfim, em países como a Bulgária e outros países, ou a Grécia, mas também, infelizmente, talvez não de uma forma tão violenta, mas em países com uma tradição democrática como a França, por exemplo. E, por outro lado, digamos, a Europa também não foi capaz de resolver um problema que é que os direitos humanos, tal como os entendemos hoje, não são os direitos humanos dos tempos da Declaração dos Direitos do Homem. Os direitos humanos envolvem hoje um conjunto de direitos económicos, um conjunto de valores que se pode sintetizar no direito a uma vida decente.
ou se quisermos, para usar a bela expressão da Constituição norte-americana, o direito à felicidade. E, obviamente, que esse direito à felicidade não existe quando há miséria, quando há desemprego, quando há uma ausência total de perspectivas de futuro. E, portanto, considero um passo muito importante passar da análise pura dos direitos humanos de primeira geração, se quisermos, para os direitos económicos. Em relação ao qual assistimos, aliás, a uma situação na Europa que é pelo menos hipócrita. É que a Europa tem consagrado a nível de vários textos, últimos dos quais é a Carta Fundamental dos Direitos Humanos, um conjunto de direitos que em nada fica atrás da Constituição Portuguesa de 1976. No entanto, esses direitos que se destinariam a ser aplicados uniformemente em toda a Europa são totalmente ignorados em relação aos países do Sul e são considerados uma espécie de luxo apenas para os países ricos. É contra isto tudo que nos podemos bater. As nossas forças, é certo, não são muitas, mas quando somos capazes de nos juntar, como esta manhã de segunda-feira, quando somos capazes de nos juntar em torno de organizações com a força da Amnistia Internacional, sabemos que há um caminho a percorrer para termos um mundo melhor. E, falando de um mundo melhor, não resisto a dizer que um dos poucos faróis de esperança que tem surgido nos últimos tempos é o Papa Francisco. A única figura, digamos, de relevo na cena mundial, que foi capaz de alertar para a situação de miséria, que foi capaz de alertar para a necessidade de combater o modelo de vida em que nos encontramos atualmente. Muito obrigado, enfim, não quero continuar, não quero atrasar. Permitam-me só que saúde de uma forma especial o Sr. Presidente do Supremo Tribunal Administrativo, que acaba de chegar e que muito nos honra com a sua presença, e que cumprimente também o engenheiro Alfredo Bruto da Costa, outra das pessoas que tem sido, digamos, um permanente lutador contra a pobreza em Portugal. As minhas homenagens ao Sr. Engenheiro também e o meu agradecimento. De resto, o que é que posso desejar mais? Uma boa manhã de trabalho, mas essa sei que vamos ter, com certeza. Muito obrigado. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui presente convosco, ter a companhia e a colaboração do professor Jorge Duarte Pinheiro, do professor Eduardo Paz Ferreira, desta faculdade, e ter também a presença de convidados ilustres, entre os que foram já referidos pelos meus antecessores. É um grande gosto estar aqui. A Amnistia está interessada em continuar a desenvolver debates, discussões sobre questões relevantes e é significativo podermos fazer isto num momento em que se celebram 40 anos de democracia em Portugal. A Amnistia, sabe-se, apareceu indiretamente por causa de Portugal, uma notícia sobre a prisão de uns estudantes portugueses que levou o Peter Benenson a pensar numa ação coletiva, não fazer um protesto individual na embaixada, como ele faria, mas fazer uma intervenção coletiva que se chamasse a atenção para os prisioneiros esquecidos pelo mundo. A história não foi exatamente assim, nós não sabemos quem foram esses estudantes, mas é um mito fundador extremamente importante. A Amnistia estruturou-se numa base muito sólida, em plena Guerra Fria, com princípios de objetividade, de verdade, de equilíbrio, independência, e conseguiu tornar-se a organização de direitos humanos mais importante do mundo, com quase 4 milhões de membros e apoiantes, e a única organização que faz simultaneamente investigação, ação e é também uma organização democrática. Isto é um aspecto importante. Portugal esteve sempre associado à Amnistia. Portugal aparece nos primeiros relatórios da Amnistia Internacional, as primeiras missões de investigação não propriamente, primeiros relatórios sobre Portugal, aparece mencionada nos relatórios principais, por exemplo, sobre a tortura, e teve prisioneiros portugueses que foram particularmente reconhecidos internacionalmente. Eu refiro-me, por exemplo, à doutora Julieta Gandra, uma pessoa que é, enfim, desconhecida, já morreu, era uma médica ginecologista, foi presa num processo dos 59 em Angola, ligado ao Partido Comunista de Angola, que é uma das organizações que deu origem ao MPLA, e foi prisioneira do ano em 1964, vítima de tortura, muito maltratada. E depois o Dr. Mário Soares também foi preso
do ano da amnistia, em 1968, quando foi deportado para São Tomé. E isto é importante, digamos, Portugal estar associado diretamente à criação da amnistia. A amnistia apareceu, como referi, no período da Guerra Fria. A intervenção da amnistia, com o seu equilíbrio, sempre em matéria geopolítica, permitiu-lhe adquirir uma credibilidade grande, também pelo rigor da informação que apresentava, mas o tempo da Guerra Fria era um tempo em que havia maior previsibilidade. Os crimes cometidos pelos aliados eram sempre relativamente esquecidos, os direitos humanos eram muito politizados nesse quadro e a amnistia conseguiu despolitizar os direitos humanos, tirá-los da esfera da luta política e partidária. E, de facto, adquiriu um estatuto especial, especialmente quando conseguiu ganhar o Prémio Nobel de Paz e o Prémio Especial das Nações Unidas, quando foi o 30º aniversário da Declaração Universal. O mundo mudou muito, nós vemos os fenómenos da globalização, das revoluções na tecnologia da informação, na rapidez em que a comunicação é feita, na abordagem de novas questões, conflitos identitários, maior violência. A amnistia deixou de tratar, a amnistia também teve que mudar, evidentemente, deixou de tratar apenas os casos individuais, que constituíam o cerne da sua intervenção, era prisoner-oriented, digamos assim, tratava muito mais casos de presos políticos, presos de consciência, e alargou consideravelmente a sua área de intervenção. Passou a tratar todos os direitos, passou a tratar os direitos económicos, sociais e culturais, digamos o full spectrum de direitos, considerando-os como direitos plenos, e passou a ter outros temas para abordar. Também as questões da violência contra as mulheres, por exemplo, as questões da pobreza, da luta pela dignidade, dos direitos sexuais e reprodutivos, sem deixar de abordar os temas mais clássicos que tratava. Deixou apenas de ver os Estados como entidades violadoras, passou a considerar também outros perpetradores, fossem eles grupos de oposição armada, por exemplo, outros grupos, dirigentes de tribais ou religiosos, enfim, qualquer violação de direitos humanos passou a ser combatida, evidentemente, num quadro de países com prioridades específicas, de prioridades do movimento, etc. Por outro lado, uma questão que é importante, as secções e estruturas nacionais, que se afastavam sempre de tratar casos nacionais, já não trabalham exclusivamente sobre outros países. Neste momento, desde os anos 80, as estruturas nacionais da amnistia também podem desenvolver atividades que possam contribuir para desenvolver os direitos humanos nos seus próprios países, salvaguardando-se, evidentemente, por regras estritas que nós temos, do envolvimento no jogo político imediato. E esta questão é importante. Já se podia fazer educação para os direitos humanos, por exemplo, as atividades promocionais, já se podia combater em países que têm pena de morte contra a pena de morte, mas hoje fazemos mais coisas. Hoje nós fazemos simultaneamente ações baseadas naquilo que se fazia antes, na solidariedade internacional, com campanhas universais. Neste momento, por exemplo, estamos a fazer uma grande campanha Stop Torture para combater a tortura, mas também trabalhamos questões chamadas de relevância local. Ou seja, podemos trabalhar com organizações de direitos humanos nacionais não especificamente genéricas, pode ser sobre direitos das mulheres, pode ser sobre direitos de minorias, pode ser sobre outras matérias, e podemos tratar também questões em que as características particulares de um país podem ajudar a desenvolver, a atuar sobre temas específicos em que cada país pode ter, por particularidades culturais ou outras, alguma especialização. Por exemplo, a Amnistia do Reino Unido tem trabalhado muito, responsabilizando os governos pela sua inação, por exemplo, em relação a matérias de responsabilidade das empresas. Empresas que participam diretamente em violações de direitos humanos, seja pela exportação de tecnologia de tortura ou outra, ou de empresas que trabalham, por exemplo, apoiando governos ditatoriais na repressão das pessoas, na fiscalização das pessoas, etc. Os Estados Unidos, por exemplo, a Amnistia dos Estados Unidos tem trabalhado nas relações com o governo em relação, por exemplo, às violações que possam ser cometidas com a utilização de drones, aqueles aviões cegos que têm, em alguns casos, atingido populações civis de forma absolutamente ilegítima, digamos assim.
A relevância local pode ser o aproveitamento do valor acrescentado, portanto, que uma secção possa ter em matérias específicas de direitos humanos para questões de advocacy, de lobby ou para outro tipo de ações. Por exemplo, imaginem, no caso de Portugal, as nossas relações com os PALOP permitem uma abordagem interessante em matérias específicas. Por exemplo, no caso da pena de morte, nós podemos explorar a questão da Guiné Equatorial ou, de alguma maneira, a Guiné Equatorial, por exemplo, na chamada moratória que apresentou recentemente, pode ser visada por ações específicas em que nós temos alguma capacidade de intervenção. Também, independentemente deste tipo de ação para terceiras entidades, também podemos, em matéria interna, reagir a desenvolvimentos de situações que se passam no nosso próprio país, como abusos ou excessos policiais, por exemplo, questões de discriminação, seja discriminação de ciganos, de minorias, de idosos, seja questões que tenham a ver com riscos de pobreza, riscos de outro tipo de violações de direitos humanos, intrusões na privacidade dos cidadãos, posições em relação, por exemplo, à legislação nacional. Vamos referir, por exemplo, a questão da lei do asilo ou outras questões em que nós podemos ter uma intervenção, podemos contribuir para que os direitos humanos sejam mais protegidos, mais desenvolvidos no nosso próprio país. Ou podemos até abordar questões mais complexas ou diferentes, como o impacto que as políticas de austeridade têm em matéria de direitos humanos. As políticas de austeridade podem levar os Estados a não cumprir direitos que estão vinculados a cumprir, estão obrigados a cumprir. Os Estados não têm apenas que pagar as dívidas, têm também que cumprir os direitos em relação aos seus cidadãos. E os direitos económicos, sociais e culturais são direitos como quaisquer outros. Mesmo em situações de austeridade, não vale tudo. Mesmo em situações de austeridade, há níveis de aplicação deste tipo de medidas de natureza política que podem afetar particularmente as populações mais vulneráveis. E nós podemos e devemos intervir também nesta matéria. Podemos e devemos intervir, por exemplo, em matéria europeia, porque a política europeia tem particularidades. Existe uma política externa da União Europeia, existem políticas comuns em variados aspectos, da cooperação, da ajuda ao desenvolvimento, ou outras, de políticas de asilo, refugiados, etc., em que nós podemos intervir aqui, porque, como referiu o professor Paes Ferreira, a União Europeia, enquanto tal, podia ser uma entidade com uma importância política muito grande, porque são países democráticos em geral, são países que tomam como referência os direitos humanos nos seus instrumentos fundamentais, mas é uma entidade que é hipócrita no seu funcionamento, que revela uma duplicidade espantosa na sua ação, que não tem uma política clara nestas matérias, que tem vindo a fazer crescer nos seus países movimentos que são tudo menos os valores europeus, de xenofobia, de racismo, de intolerância, de violência. E, portanto, nós aqui também procuramos intervir nestas matérias. Temos, evidentemente, os nossos princípios fundamentais preservados e procuramos, tal como o Peter Benenson, em 1961, quando escreveu o seu primeiro artigo, Os Prisioneiros Esquecidos, procuramos pôr à luz da nossa vela, da vela da amnistia, mais vale acender uma vela que amaldiçoar a escuridão, o emblema da amnistia, procuramos de alguma maneira revelar também e tornar conhecidas pessoas. A personalização de casos da amnistia é uma tradição da organização, tornar conhecidos pessoas, causas, injustiças, abusos, chegando aos média, explorando também os novos média e as redes sociais que existem no sentido de levar a mudanças, levar a ação das pessoas, desenvolver a cidadania, proteger os direitos humanos, envolver e mobilizar a sociedade civil em transformações positivas, pela solidariedade com outros ou, de um ponto de vista da promoção dos direitos, do ponto de vista da educação, do ponto de vista da criação de uma atmosfera positiva para o exercício dos direitos. Procuramos continuar a envolver-nos de forma positiva em mudanças legislativas ou mudanças políticas, na definição de novas regras e novos estándares, tal como fizemos em relação, por exemplo, à Convenção contra a Tortura das Nações Unidas, que foi fundamentalmente inspirada em documentos da Amnistia e em campanhas que a Amnistia abriu, portanto, em algum sentido, teve um papel relativamente avançado, relativamente vanguardista nestas matérias.
Procuramos também que a nossa intervenção do ponto de vista público favoreça práticas de responsabilização coletiva, transparência, combate à impunidade a todos os níveis. E, evidentemente, procuramos contribuir para que as pessoas possam viver melhor e possa, neste sentido, como referiu o professor Paes Ferreira, contribuir para a sua felicidade, para uma vida mais decente e mais positiva. E é o fundamental, creio eu, numa situação de crise, nós devemos também trabalhar estas áreas novas, estas áreas difusas, estas áreas difíceis, procurando sempre não nos envolver diretamente em matérias de políticas, em matérias de governos, até porque isto são políticas, muitas vezes, são relativamente transversais e são independentes dos governos. Nós vemos na Europa um risco da democracia perder importância perante atores que são muito poderosos, mas não foram eleitos, não foram escolhidos, não foram designados e que, relativamente aos quais nós temos o direito de intervir cívica e politicamente. Isto é o principal. Quero agradecer as palavras do Sr. Presidente da Amnistia Internacional, que nos permitiram ter maior conhecimento ou lembrar alguma coisa sobre a própria amnistia, quer aqui, quer no mundo. E lembrei-me daquela ligação que, no fundo, Portugal tem à origem da amnistia em torno do chamado, do famoso, penso que ficou assim designado como brinde à liberdade, salvo erro, sim. Toast to Freedom, exatamente. E dou agora a palavra também ao Sr. Professor Paes Ferreira. Muito obrigado. Eu pedi, só porque a segunda-feira de manhã não é dos meus momentos mais brilhantes, como já perceberam, e cometi uma gafe da qual me quero penalizar ou não ter saudado ao Sr. Eurodeputado Carlos Coelho, que, digamos, tem tido uma ação notável no Parlamento Europeu e que é seguramente uma das pessoas de quem podemos esperar que venham coisas melhores para a Europa. Assim tenho o Parlamento poderes para o fazer, claro está. E também não agradeci especialmente aos oradores, todos os oradores, e não sublinhei a importância que tem também a presença do Dr. Mário Soares, que ainda não está entre nós, mas que chegará daqui a pouco, e que, digamos, continua com a idade dele e com as dificuldades de saúde que infelizmente tem tido a ter esta mesma coragem que o levou em 68 à deportação para São Tomé e a ser escolhido como personalidade do ano pela Amnistia. E, portanto, era só para corrigir estas pequenas gafes, particularmente em relação ao Dr. Carlos Coelho. Muito obrigado, com licença. Então, proceder-se à transferência de mesa.